Bom dia, Pai do Senhor. Eu sou a tia Sheila Gonçalves. Eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E eu quero te dar boas-vindas, você que está iniciando o curso básico de teologia para professores do Ministério Infantil. E hoje, o nosso vídeo aula, nós vamos falar sobre a matéria de bibliologia. A Bíblia, nós vamos falar sobre a Bíblia e sua origem. Mas o que significa bibliologia? Bibliologia é estudo do livro, né? A Bíblia e a sua origem. E o que significa a palavra Bíblia? Bíblia significa coleção de livros, porque a Bíblia ela não é composta apenas por um livro. A Bíblia é composta por 66 livros. E a Bíblia é dividida em dois grupos, o grupo do Antigo Testamento e o grupo do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele contém 39 livros e o Novo Testamento, 27 livros. Por isso que a Bíblia significa, a palavra Bíblia significa coleção de livros, porque a Bíblia tem 66 livros. E vamos falar um pouquinho agora sobre a origem da Bíblia. Antigamente, né, as primeiras Bíblias não era como a Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia ela era composta por rolos. E esses rolos eram vários rolos e aí se formava o quê? O livro da Bíblia. E esses rolos eram feitos com dois materiais. Os primeiros rolos eram feitos com um material chamado papiro. Papiro é uma planta, uma planta que era extraída da margem do rio Nilo. E eles, era da margem do rio Nilo, a qual eles faziam o papel. E depois, com o tempo, foi se evoluindo. E aí, o segundo material que eles começaram, a trabalhar foi o pergaminho. O que é o pergaminho? Pergaminho são a pele de animais, Eles pegavam as peles dos animais, limpavam, tratavam, para depois poder escrever nessa pele. Então, o início da Bíblia, eram feitos com dois materiais. Quais eram os materiais? Como nós falamos, o pergaminho e o papiro. E a Bíblia, ele só tem um autor. Quem é esse autor? Esse autor se chama Deus. Eu vou ler aqui lá em Pedro fala que nenhuma profecia é dada se não for dada por Deus. Então, Deus, ele é o único autor da Bíblia. E os escritores da Bíblia, eles foram em cerca de 40 pessoas. 40 pessoas diferentes, de lugares diferentes que Deus usou. E a Bíblia toda, foi escrita num período de 1500 anos. A Bíblia Sagrada, ela foi traduzida, para a língua portuguesa, porque a língua original da Bíblia são o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico e o aramaico eram as línguas do Antigo Testamento e o grego, do Novo Testamento. Então, a Bíblia, as três línguas originais da Bíblia eram essas: hebraico, aramaico e o grego. E depois que ela foi, traduzida para a língua portuguesa, porque às vezes, nós temos a nossa Bíblia em português, às vezes você pode pensar que desde o início era na língua portuguesa. Não, com o passar do tempo que ela foi traduzida. E outra coisa, como esses grupos, eu falei para você no início que a Bíblia é dividida em dois grupos, Antigo Testamento e Novo Testamento. E como que esses grupos, como está agrupado os livros da Bíblia? Nós temos que saber que os livros da Bíblia não estão agrupados por ordem cronológica.
Sheila, o que é ordem cronológica? A ordem cronológica é conforme foram escritos, não estão agrupados dessa maneira. Elas estão agrupadas por assunto. Então, os livros da Bíblia estão agrupados por assuntos e não por ordem cronológica. E como que esses grupos estão divididos? Eles estão divididos, vamos falar um pouquinho primeiro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele está dividido, né, a divisão do grupo do Antigo Testamento. Primeiro grupo, chamado Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia. O segundo grupo são os livros, são o grupo dos livros históricos. E os grupos históricos estão separados por 12 livros. Terceiro grupo são os poéticos. Os livros poéticos são 5 livros. O quarto grupo são os profetas maiores, que são 5 profetas. E o último do Antigo Testamento são os profetas menores, com 12 livros. Então, esse é o jeito que está agrupado o livro, né, os grupos dos livros do Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O Novo Testamento tem 27 livros e eles estão agrupados com os Evangelhos, que são 4. O livro de Atos é o único livro que é o livro histórico. Então, os evangélicos, que são os 4. Os livros históricos, que é Atos. Cartas dos Apóstolos, são 13 cartas dos apóstolos. Cartas gerais ou epístolas gerais, são 12. Livro da Revelação, nós só temos um, que é o livro de Apocalipse. E assim nós temos o agrupamento, né, a divisão do grupo do Novo Testamento. Então, agora nessa primeira aula, né, nesse vídeo aula, você aprendeu sobre a Bíblia e sua origem, o significado de bibliologia, o significado da palavra Bíblia. Você aprendeu que a Bíblia não está dividida por ordem cronológica e sim por assuntos. Você aprendeu quais são a divisão desses assuntos, que são 2, do grupo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e você aprendeu sobre a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Irmãos, não tem como a gente servir a Deus sem ter a Bíblia, e não tem como a gente ter a Bíblia sem a gente compreendê-la perfeitamente. Nós somos professores de crianças, nós fomos escolhidos por Deus e nós só podemos passar aquilo que nós aprendemos. Saiba que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, tire um tempinho, estude a apostila. A apostila está bem fácil, está bem mastigada. Eu trouxe um resumo aqui básico para você, para a gente podermos aprender junto. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só você me chamar. Não deixe de fazer o seu trabalho, não deixe de você ler, não deixe de você estudar. Mas, acima de tudo, antes de qualquer coisa, ore, peça ao Espírito Santo para que te traga sabedoria, né? E peça para o Senhor guardar na tábua do seu coração tudo aquilo que nós estamos aprendendo, porque a palavra de Deus diz: guarda a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu nunca venha pecar contra ti. Deus abençoe e fique na paz.